Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta sexta-feira, PUC TV Esportes no ar, para a gente falar mais um pouquinho sobre o Vila, sobre o Atlético, sobre o Goiás, né? As notícias estão acabando, afinal a Copa do Mundo já está aí, vários jogadores já estão de férias, aproveitando um tempinho aí vago. Cleison Teixeira aqui ao meu lado para a gente falar muito de Vila, afinal o Vila hoje joga contra o Joinville, né? Última partida aí antes da parada para a Copa do Mundo. Tudo bem, Cleison? Boa tarde. Tudo bem, Luciana. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos de casa. E o Vila chega para essa partida com algumas mudanças, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre elas. O técnico Christian, inclusive, faz improvisação na escalação do Vila Nova. Por sua vez, o Joinville, adversário colorado, tenta a reabilitação no campeonato, perdeu na última rodada para o Santa Cruz fora de casa e também vem com muitas mudanças. Perde seu principal jogador, Marcelo Costa, que já vestiu inclusive a camisa do Goiás. Não enfrenta hoje o Vila, uma boa notícia. Outro jogador que também não enfrenta, o Tartá, está suspenso. Mais uma boa notícia. Quem sabe o Vila possa surpreender o Joinville, mesmo jogando fora de casa. É isso aí. Então confira aí como foi o clima do elenco do Vila no último treino, já que eles já estão lá em Joinville. Christian Lauria comanda nesta sexta o seu terceiro jogo como técnico interino e também pode ter em suas mãos sua primeira vitória comandando um time profissional. Na segunda oportunidade, por pouco, a vitória não saiu. E na terceira, ele pode ter a sua última chance, já que a diretoria afirma que o novo técnico deve sim chegar. Talvez pensando em uma efetivação no cargo, ele ousou e fez mudanças no time que pode dar certo ou não. A primeira não foi tão grande. Arthur, que estava improvisado na lateral direita, volta para sua posição, a de volante. A segunda, sim, foi grande. Marcelo Toscano deixa de ser atacante para ser um lateral direito. E o zagueiro Gabriel, que não correspondeu quando esteve em campo, ao lado de Álvaro, volta para a vaga de Diego Bispo. Rafael Oliveira, que continua sendo titular para o jogo, confia no trabalho de Christian. Eu creio que ele está escolhendo o que está melhor no momento. Ele sabe quem está melhor no trabalho no dia a dia. Ele conhece bastante o grupo, a gente confia nele. E eu creio que ele confia na gente, quem entrar, eu creio que vai dar seu melhor para ajudar a equipe do Vila. Com dores, foi assim que 2 jogadores jogaram no último jogo. Nenê Bonilha com problema no ombro e Rafael Oliveira com problema no pé. E mesmo com este incômodo, Rafael prometeu que não vai tirar o pé da bola. Tem que ir com tudo, com o peito e na raça. Sabemos que a equipe está precisando da vitória, de conquistar pontos. E eu creio que nessa situação do Vila que ele está passando, eu acho que tem que esquecer um pouco a dor de lado, superar e até o máximo, até onde aguentar. Se não aguentar, eu creio que tem jogadores ali fora que quer dar o seu máximo e mostrar o seu trabalho. Então tá aí para você, Cleison. O Christian Lauria arriscou muito, ele mudou demais o time para o último jogo do Vila, que é um dia muito importante para o Vila, né? Essa vitória, tomara que aconteça, acho que vai dar um ânimo a mais para o elenco. Olha, a saída do Diego Bispo para o retorno do Gabriel eu achei normal, né? Natural, acho que não tem nenhum tipo de problema, porque o Gabriel cumpriu suspensão. Agora essa mudança, né? Recuar o Marcelo Toscano do meio para a lateral direita, que eu achei muito ousada. Pode até dar certo, acredito que o Christian sabe o que está fazendo. Ele não é treinador, como até destacou os jogadores da entrevista, principalmente o Rafael Oliveira. Ele não é treinador de ficar inventando muito, ele tenta fazer o básico e colocar quem está melhor. Eu estava pensando enquanto a matéria sua rolava ali, mas o Vila não tem nenhuma opção hoje na lateral direita. Realmente a situação é improvisar. Jogando o Arthur, estaria jogando improvisado. Jogando o Marcelo Toscano, como deve acontecer, também improvisado. O Vila não tem hoje um lateral de ofício e um jogador de qualidade. O Ângelo esteve no Vila Nova, mas, né, como eu destaquei, esteve apenas. Ele não contribuiu, tanto que acabou sendo depois dispensado. Então, o Vila precisa, tá aí uma das posições que o Vila precisa se reforçar nessa parada da Copa, lateral direita, e ter um jogador de qualidade. E no futebol que é praticado atualmente, você contar com bons laterais, bons alas, você tem meio caminho andado para o sucesso ofensivo. Talvez aí esteja o problema do Vila Nova pela falta de gols. O Vila não tem hoje laterais de grande qualidade. O Cristiano, né, oscila bastante, um jogador que tem uma certa dificuldade, principalmente no apoio, até marca bem, mas pelo lado direito o Vila está muito carente nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Para você que ainda está perdido em relação à escalação do Vila, a gente preparou aqui para você como o Vila vai a campo hoje diante do Joinville. Vamos lá.
Kleber Alves, Marcelo Toscano, Gabriel, Vitor, Cristiano, Jefferson, Arthur, Nenê Bonilha, Bida, Bruno Veiga e Rafael Oliveira. Quando você falou em relação ao lateral direito, o Léo Rodrigues, ele tá machucado, né? O Léo Rodrigues também vinha atuando no meio campo improvisado, tá machucado. Né? Mas ele me parece que vai disputar a posição no meio campo. Ele mesmo quer essa situação. Ele era um lateral direito que passou a jogar como meia e quer jogar no meio campo. Então tá, vamos falar agora um pouquinho do Goiás e saber quais as últimas novidades lá no time com Humberto Castro. Uma das melhores defesas do Brasileirão. O Goiás, em 9 jogos, sofreu 7 gols. E só não é melhor do que as defesas de Corinthians, Santos e Grêmio, que sofreram 5 gols. A derrota para o Coritiba antes da parada para a Copa influenciou na queda da estatística. Essa parada para a Copa está sendo fundamental para a recuperação do goleiro Renan. Com uma lesão muscular, o jogador desfalcou o Goiás nos 4 últimos jogos deste campeonato brasileiro. O futebol ele é muito dinâmico. O Renan saiu não por técnica, né, e sim por uma lesão. Tenho certeza que quando voltar ele vai voltar ao posto titular. Mas eu estou trabalhando firme aí também, esperando a minha oportunidade de ser titular do Goiás. Até porque o professor chegou tem um mês e pouco de trabalho, né? Deu um resultado muito bom com um curto tempo que a gente está tendo que trabalhar, porque é jogo atrás de jogo. Então vamos ter um mês aí só de trabalho com ele. E o grupo todo está entendendo a filosofia de trabalho que ele está passando para a gente. Então acho que vai ser benéfico e que a gente vai crescer muito, além disso que a gente tem feito aí nessas 9 rodadas. É isso aí. Cleison, você acha que o Goiás pode continuar crescendo até o final do Campeonato Brasileiro, como ele começou tão bem nesse início, ou não? A gente tem que esperar um pouquinho, talvez os grandes possam mostrar agora realmente a sua força. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente tem que aguardar um pouquinho. O ideal é sempre que uma equipe possa crescer ao longo da competição. Nunca é importante ou nunca é bom você começar com 100%, ainda mais num campeonato de regularidade, um campeonato longo, são 38 rodadas, né, você começar bem e depois não ter força para terminar o campeonato. Então o interessante é você começar gradativamente. O Goiás vem fazendo uma boa campanha, tem que se destacar. E a expectativa que a gente tem é que o Goiás continue assim até o final. Mas a gente sabe que vai ser muito difícil. Os adversários do Goiás, alguns já estão se reforçando, outros vão se reforçar ainda mais. Nós temos equipes hoje qualificadas que vão recuperar jogadores nessa parada, equipes que contam com jogadores importantes, mas que não vinham atuando em função de lesão, em função de desgaste, principalmente os clubes que disputaram a Libertadores da América. Eles tiveram uma competição a mais muito puxada, né? Eles disputaram estaduais, disputaram Libertadores da América, e muitas vezes você tem que viajar para fora do país. Isso, de certa forma, desgasta e prejudicou algumas equipes nesse início de Campeonato Brasileiro. Então a expectativa é que o Goiás possa se reforçar, e a gente sabe que vai contratar apenas um jogador, mas que o Goiás também possa apresentar um acréscimo. Eu não vejo onde o Goiás possa crescer mais. Eu vi o elenco do Goiás se dedicando e dando o máximo nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que os adversários não cresçam tanto assim, para que o Goiás não fique tão defasado com relação a essas equipes no segundo semestre do Campeonato Brasileiro. Em relação à formação do elenco, não sei se preocupa você, mas eu fiquei pensando um pouco. O presidente, né, Sérgio Hassi, disse que é para contratar apenas mais um atacante. Deixa de lado o lateral esquerdo. Você acha que com esse time, o Goiás pode ter um bom desenvolvimento, pode sair bem no campeonato? E se algum jogador machucar, tem jogador para isso? Hoje o elenco do Goiás é bem limitado. É enxuto, né? Bem enxuto. Você vê que quando perde um jogador da posição, vamos falar aqui das laterais. Sai o lateral esquerdo de ofício, que é o Lima, o jeito é improvisar. Você tem que improvisar o Juliano e ter o esquerdinho como opção, apesar do esquerdinho já ter jogado como lateral esquerdo. Na lateral direita, você tem o Vitor de ofício e o Clayton Salles, que também é de ofício, mas não agradam. Aí a opção é improvisar o Thiago Mendes. Então o Goiás tem essas dificuldades. Jogadores de ataque até começam a ganhar um pouco de opção, principalmente com os garotos da base fazendo parte hoje do elenco profissional e ajudando, como o Eric, o Assuério. Exatamente, são jogadores que podem ajudar e podem contribuir. Tem o próprio Danilo, que é um jogador um pouco mais experiente, mas o fato é que o Goiás tem algumas dificuldades, algumas carências, que infelizmente não serão supridas essas carências em função do curto, né,
limite financeiro que tem o Goiás, do curto dinheiro que o Goiás tem disponível para a contratação de reforços. Para fechar, vamos falar um pouquinho do Atlético. Vamos saber se o Eric Maravilha tem alguma novidade lá dentro. 2013, um ano para ser esquecido ou para ser lembrado? Afinal, foi um ano de muitas dificuldades, uma temporada para ser aprendida, onde o time foi salvo nos últimos minutos daquele último jogo contra o Guaratinguetá Serra Dourada 2-0. Os jogadores cobraram salários publicamente. A cota de TV diminuída em 70%. O que era antes quase 15 milhões caiu para pouco mais de 4 milhões. E os técnicos? Foram 5. Jair Araújo começou os trabalhos. Ficou um mês. Valdemar Lemos levou o time à final, perdeu o título goiano e caiu no Brasileiro. 4 meses. Depois, René Simões. Eita, professor René. Pouco menos de 2 meses. O explosivo PC Guzmão, pouco mais de 2 meses. Sobrou para Gilberto Pereira, que também ficou mais de 2 meses. Esse ano, Marcelo Martelotti durou 5 meses. E você? Você aí em casa, largaria o seu emprego para ser técnico do Atlético? Você largaria? Não, muito não, boa a matéria do Eric, né, gente? Bom, mas durou parabéns. pouquíssimo tempo, né, cada técnico. Parabéns, Eric, pela matéria e por nos rememorar essa situação. Realmente, eu não estava lembrando de tantos técnicos assim, não. Ele até levantou uma situação interessante. O ano de 2013 é para ser lembrado ou para ser esquecido? Então você pode trabalhar com as duas vertentes. O início do ano era para ser esquecido. O Atlético vinha caminhando, conquistou o título do Campeonato Goiano. Mas nesse momento é para ser lembrado, porque começam a acontecer as coisas que aconteceram no ano passado. Começam a acontecer coisas que aconteceram no ano passado, como, por exemplo, esse problema financeiro, problema já de jogadores com diretoria. Primeiro partiu da diretoria para com os jogadores. E agora a tendência é que os jogadores também comecem a manifestar contra a diretoria, em função de atrasos de salários, de problemas financeiros, que a gente sabe que o Atlético vem passando. Então, aquela situação toda que a gente começa a ficar preocupado. E aí começa realmente a fazer ligação com relação ao que aconteceu na temporada de 2013. Mas 2013 o Atlético contou com muitos treinadores, né? Foram 5 treinadores, 6 treinadores na temporada. Esse ano só teve o Martelotti até o momento. Vai ter mais um treinador, a gente espera que continue até o final. Mas o fato é que o Atlético tem aí uma batata quente nas mãos e os dirigentes vão ter que aprender a lidar com essa situação, porque sem dinheiro realmente no futebol é muito difícil trabalhar. Se tem um local de trabalho que você tem dificuldade quando falta dinheiro, é o futebol, infelizmente. E em seguida o Brasil Esportes.